todo mundo que faz fotografia, na verdade, está buscando um caminho, está buscando encontrar alguma coisa na sua fotografia ou se encontrar um pouco com a sua fotografia, né? Então, eu acho que é interessante a gente abordar esse tema porque está sempre presente para todos os fotógrafos. Eu preparei essa aula fazendo uma espécie de metáfora com uma minha experiência pessoal, né, que foi realizar um projeto no Japão, e que, na verdade, é uma metáfora dentro da metáfora, porque, na verdade, para mim foi um caminho, foi um percurso muito interessante, muito mágico, muito assim original na minha vida que aconteceu aqui. E, por outro lado, também acho que tem essa história, ela tem várias questões dentro dela, assim, circunstancialmente, que podem ser interessantes para a gente refletir. O que é importante, o que na verdade, interfere e vale naquilo que, quando a gente está buscando um caminho, né? Então, é o seguinte, na metade dos anos 90, eu estava na Itália há algum tempo, já alguns anos, cheguei lá em 91, eu fui convidado para realizar um ensaio sobre a cerimônia do chá. Então, aqui já é alguma coisa que começou em função de um outro trabalho, como vocês vão ver daqui a pouco. Quer dizer, quando eu fui para a Indonésia, em 1993, um pouco antes, de férias, eu acabei fazendo um trabalho sobre um funeral em Bali, num lugar muito tradicional, tal. E aqui tem uma dessas imagens, que é esse menino, e essa imagem ela foi impressa num papel de aquarela, que emocionado à mão, porque no começo dos anos 90 eu estava trabalhando muito com essa questão da matéria da fotografia, me interessava muito esse aspecto da coisa. E aí eu mostrei esse trabalho para um vice-presidente da Fundação Italiana pela Fotografia, que fazia uma bienal na cidade de Torino, na Itália, Turim, né? E ele gostou muito, me convidou para fazer esse ensaio sobre a cerimônia do chá. Falei, bom, eu acho interessante essa ideia da cerimônia do chá, mas, primeiro, eu não entendo muito sobre cerimônia do chá. Segundo, eu não vou fazer um ensaio sobre a cerimônia do chá aqui na Itália, porque eu vou fotografar gente tomando chá. Eu preciso de um ambiente cenográfico, porque a fotografia tem essa necessidade de se valer da realidade, né? Se eu fosse um pintor, eu podia desenhar, pintar uma ideia sobre a cerimônia do chá, mas aí eu falei, olha, para fazer um trabalho sobre a cerimônia do chá, eu quero ir para o Japão. E aí eu pedi a eles se eles me davam suporte financeiro e acabei encontrando com a presidente da fundação em Paris, um pouco depois, e falei com ela, conseguiu uma verba para me dar um suporte para essa viagem, e lá fui eu para o Japão. Fiz um roteiro, então, para chegar lá, eu já me preparei muito, né? Quando eu assumi esse projeto, eu estava assim interessado na ideia vagamente, mas queria entender o que era essa cerimônia do chá, como é que eu ia abordar esse negócio, porque o que eu falei, fotografar gente tomando chá me parece uma coisa meio absurda, mas tem um sentido. Então, aí fui estudar. A cerimônia do chá nasceu no Japão, trazida no século XVI pelos monges budistas que vieram da China. Aí já começou a me dar um gancho, porque eu pratiquei o Zen budismo em Milão por um período, né? Tem uma coisa que meditação sempre fez parte da minha vida. E aí o meu professor desse mosteiro em Milão tinha estudado com um monge em Tóquio. E aí ele me deu o contato dessa pessoa em Tóquio. Então, eu já fui para o Japão com um contato de um mosteiro que ficava em Tóquio, onde eles praticavam a cerimônia do chá. Então, eu fui buscar a origem do negócio, porque que é uma coisa que faz parte da cultura japonesa, mas os próprios japoneses hoje eles não têm mais tanto essa relação
tão clara com essa cultura, porque é uma coisa assim que as moças fazem quando vão casar, mas isso tinha um outro sentido, um sentido místico, um sentido de meditação, tanto que existe um ambiente específico para isso. Muitos mosteiros zen no Japão têm uma sala de chá que é separada completamente, que é um lugar que você só vai lá para isso. E tem pouquíssimos elementos, tudo tem significado. Tal. Então, eu achei a coisa bem fascinante. E lá me fui para o Japão para começar esse projeto. Eu defini que ele seria em preto e branco, porque, naturalmente, interessava para as pessoas que estavam me contratando ou me pedindo esse projeto, né? Que eu usasse essa técnica que eu tinha desenvolvido lá com esse trabalho da Indonésia, que era justamente emulsionar o papel à mão. Aí, isso aqui é uma das imagens que foram produzidas depois, né? Essa que eu mostrei no começo, num papel japonês que eu achei lá. Bom, então, em Kyoto é interessante porque Kyoto é uma cidade fascinante, né? Eu tracei meu roteiro lá pelo Japão, passando por mosteiros, jardins, tudo aquilo que era os elementos da cultura zen no Japão, né? Então, eu fiz esse trajeto. E Kyoto é uma cidade muito particular porque tem muitos mosteiros e tem esse caminho que chama-se Philosopher's Path, que você vai andando ao longo desse riozinho, né, esse canal, e tem vários mosteiros que tem esses jardins de pedra, essa coisa. Então, é um lugar meio mágico, né? Aí eu estou caminhando lá e aqui, por exemplo, são algumas imagens desses mosteiros que eu falei. Esse aqui é o Ryoanji, tem aí, enfim, era um pouco dos meus contatos aqui. Eu cheguei num lugar, curiosamente, onde eu vi uma imagem que me deixou curioso, curiosamente curioso, né? Vocês podem ver aqui, ó, tinha uma pontezinha e uma espécie de bandeira, assim, com uma coisa de chá desenhada, né? Eu fiquei olhando para esse lugar, assim, falei, que será que eu entro, não entro, vou, não vou? Aí eu perguntava para as pessoas que passavam, né, se aquilo era um lugar público, né, porque eu não falo japonês, né? E aí eles faziam assim, não, é um lugar fechado, não pode entrar, é só para convidados, tal. Aí eu fiquei lá enrolando ali, não sabia o que fazer, e num certo momento falei, bom, eu não vim aqui para o Japão, até o Japão, para me deter 2 metros de ponte de madeira de uma coisa que eu estou curioso para saber o que é. Eu fui lá, bati na porta e me apareceu essa mocinha aqui, toda composta de kimono, não falava uma palavra de inglês. Assim. Ela falou, não, espera, espera, que eu vou chamar uma pessoa aqui. E chamou essa pessoa aqui. Né? Ele é um cara lá que devia ser uma espécie de relações públicas do lugar, e ele me falou, olha, você hoje é seu dia de sorte. Eu falei, por quê? Eu expliquei para ele o que eu estava fazendo. Tal, né? Ele falou, porque esse lugar faz uma cerimônia de chá com um grande mestre do chá uma vez por ano, só para convidados. E esse dia é o dia da cerimônia. Falei, puta, não acredito. E eu fiquei assim, porque aquele lugar, assim, eu estava passando, me magnetizou, eu fiquei parado ali, assim, falei, tem que entrar, tem que entrar. Aí eu acabei chegando lá, entrei, né? Ele falou, eu vou falar com o mestre do chá e ver se você pode fazer, porque ele está fazendo uma agora, porque aí eles convidavam grupos pequenos de pessoas, 4 pessoas, 3, assim, que iam fazer essa cerimônia, cada um de uma vez. Chegavam essas senhoras todas de kimono, era uma coisa muito tradicional, muito assim rica, né, de detalhes. Né? E era justamente o que eu precisava, porque, na verdade, eu acho que quando você se aproxima de uma coisa assim, quanto mais na raiz do significado das coisas você está, mais o resultado da imagem vai ter uma força. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Tóquio,
Eu fiquei uma semana ali, ó, esse aqui sou eu. Na época eu tinha cabelo bem comprido, com rabo de cavalo, com a senhorita, né? E o nosso personagem aí que fez essa foto, né? Mas eu me lembro que quando eu cheguei em Tóquio, eu fiquei meio em pânico, porque eu estava marcando, então tinha marcado uma visita a esse mosteiro, que era do mestre, do meu mestre lá em Milão, mas era só daria uns 10 dias, eu não tinha tanto tempo assim para ficar no Japão. E fiquei lá vendo o que estava acontecendo, tentando ver notícia em jornal. Aí tinha uma cerimônia de chá no Hilton Hotel, me lembro assim, falei, eu nem vou passar na porta, né? Imagina, eu vou lá no Hilton Hotel fotografar gente tomando chá, umas americanas que estavam de passagem pelo Japão. Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei encantado, né? E aqui, essa daqui foi uma das primeiras fotos que eu fiz, porque tem este detalhe da pedra aqui, né? Que estava naquela foto lá no começo, não sei se vocês chegaram a ver. Essa pedra aqui, ela tem um significado. Vejam que aqui, não sei se dá para perceber, mas o caminho ele tem uma espécie de borda desenhada com uns gravetos amarrados. É todo um negócio assim inacreditavelmente minucioso e preciso. Então, essa pedra quer dizer que você não pode passar. Esse caminho ia lá para a Casa do Chá. Está fechado, uma porteira conceitual, assim, né? E aí eu esperei ali meu tempo e entrei, comecei a fazer as fotos, né? Aqui é o cara lá segurando a pedra, né? E entrei nessa cerimônia do chá, que foi incrível, porque a cerimônia tem uma ritualidade muito específica, né? O jeito que você recebe essa taça na mão, porque, na verdade, não é uma taça para cada um, não é que põe o chá ali, todo mundo toma. Primeiro que é um chá completamente diferente, né? Um pó verde feito daquelas folhas de chá muito tenras, aquelas que estão assim bem novinhas, e você mistura isso com uma água quente, com uma espécie de pincel feito de bambu, assim, vira, e isso é um sabor quase doce, assim, e um verde quase fosforescente, é uma coisa inacreditável de bonita. E essa taça, que é grande, em geral, ela é passada de mão em mão. Então, você recebe a taça, você gira ela para você beber, porque uma outra pessoa já bebeu ali. Então, tem toda essa história, né? E, e aí, o gesto é um gesto ritual. É muito importante que esse gesto seja um gesto preciso, seja um gesto, digamos assim, quase que didaticamente correto, né? Então, o jeito que ela pega na taça, o jeito que o mestre do chá recebe a taça, o jeito que ela apresenta, né? E o jeito que eles estavam vestidos também, porque eles estavam vestidos com roupas assim perfeitamente adequadas à ocasião, porque eu fiz outras cerimônias do chá interessantes também, mas que as pessoas não estavam tão com esse dress code perfeito, né? Então é isso aqui, ela passando tal, e depois no trabalho eu acabei conectando essa ideia do gesto, né, ritual, como tem uma ligação, nasceu do Zen, com algumas estátuas que eu encontrei em mosteiros. Isso aqui é o Daibutsu, um Buda grande lá de... como é que chama? Kamakura, uma cidade perto de Tóquio, né? Que tem 16 metros de altura. Isso aqui são umas laranjas, umas maçãs, estão vendo aqui? Agora, ele tem esse gesto da mão, ele tem a ver com o gesto da mão da pessoa que está fazendo a cerimônia, né? E aí, isso aqui é uma página dupla no projeto de livro que eu fiz a respeito desse trabalho. E aqui tem o mestre do chá pegando a taça, e essa é a minha mão pegando um biscoitinho, que era a única coisa que tinha ali como objeto ou comestível, assim, né? E aqui ele recebendo da assistente, né? Então, assim, eu fui acabando compondo essa narrativa, né? Que é a narrativa de um caminho e que, na verdade, foi um caminho meu
da fotografia que me levou a um caminho de realizar um projeto, e aonde a coisa mais, talvez, assim, forte que surgiu visualmente nesse caminho foi fazendo essa estradinha lá em Kyoto, né? Esse daqui é o catálogo em cima da Bienal Internacional de Fotografia de Turim, que foi publicado naturalmente depois, né, com as fotos que eu fiz aqui. Depois, esse trabalho acabou indo para uma exposição no sul da França também, a Primavera Fotográfica da Provence, e depois também foi para os Encontros da Imagem em Braga, em Portugal. Quer dizer, o trabalho teve uma trajetória também, ele mesmo, né, interessante, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente começa um trabalho, a gente não sabe muito bem aonde vai chegar, mas o importante é você se munir dessa informação sobre aquilo que você vai fazer. Eu acho uma coisa fundamental, né? Que você primeiro se informe para você poder ter elementos de abordagem daquela realidade, né? Quando cheguei no Japão, eu sabia exatamente o que eu queria ver, porque eu já tinha estudado isso 3 meses. Eu vi filmes, eu li livros, tipo o Elogio da Sombra, do Taniguchi, eu vi o filme A Morte do Maestro do Chá, li muito sobre essa cerimônia, sobre as raízes. Tal. Então, no fim das contas, eu acabei fazendo um percurso sobre a cultura zen no Japão, da qual a cerimônia do chá faz parte. Então, inseri esse ritual dentro de um universo mais amplo, né? Então, na verdade, a cerimônia do chá foi um momento dessa minha narrativa, mas que a narrativa era mais ampla e que eu achava mais interessante. Então, foi por esse lado que eu peguei, né? É interessante, então, eu acho que notar que quando a gente quer, justamente aqui que eu estou falando de como encontrar um caminho na fotografia, né? Para encontrar um caminho, é um pouco aquela... Tem uma canção desse compositor que chama-se Juan Manuel Serrat, que ele fala assim: caminante não há caminho, se há caminho ao andar. Ou seja, não, caminhante não tem caminho, né? Não existe caminho. O caminho a gente faz andando. Então, a primeira coisa que você nota, que eu acho que é importante, é que é o seguinte: fotografia é movimento e prática. É claro que não adianta sair por aí clicando sem nada de ideia, mas eu acho que a preparação que a gente faz para fazer algum projeto, algum trabalho, ela é muito importante porque ela funciona como uma espécie de norte, como uma espécie de linha para seguir, né? Como eu disse, quando eu cheguei no Japão, mesmo não falando japonês, mesmo não tendo guia e me movimentando sozinho, eu viajei bastante. Cheguei em Tóquio porque o Japão é um arquipélago, né? Então, tem essa ilha principal que chama Honshu, onde está Tóquio, Kyoto, e também a cidade que foi objeto do segundo terremoto do século do Japão, que aconteceu a 50 quilômetros de Kyoto. Eu estava em Kyoto quando houve esse grande terremoto de Kobe, onde morreram 8.000 pessoas. Foi uma coisa assim impressionante. E eu até fiquei meio em crise. Eu falei: puxa, vou documentar aquele negócio porque eu estou aqui, né? Está acontecendo. Aí cheguei até me aproximar daquela área, assim, você via aquelas linhas de trem aéreos completamente retorcidas, assim, um negócio impressionante, casas no chão, as pessoas voltando e tentando recuperar algum objeto, tal. Mas isso era longe ainda do centro, do epicentro, né? Porque Kobe era a cidade mais antiga do Japão e, com o terremoto, como, em geral, a movimentação da Terra acaba destruindo as tubulações de gás, eletricidade e tal, começou um incêndio e a cidade era inteirinha de madeira, né?
e isso destruiu a cidade inteira. Muitas mortes também. Mas aí eu fiquei nessa crise, falei, o que eu faço? Eu estou aqui fazendo um projeto, vou fazer essa documentação ou não? Aí eu cheguei lá com o equipamento e tinha uma fila assim, de um ponto de ônibus que ia para o centro de Kobe. Eu estava metido naquela fila, eu fiquei pensando, falei, bom, eu não falo japonês, estou indo para um lugar que eu sei que eu vou, mas não sei como eu volto. As pessoas que estão nessa fila provavelmente estão indo ver familiares, têm algum objetivo. Tá? Eu vou ocupar um lugar nesse ônibus, não tenho uma garrafa de água comigo, não tenho comida, não vai ter nada para né, dar um suporte lá. Aí eu desisti. Falei, olha, eu não vim aqui para fazer isso, e voltei para o meu caminho. Entendeu? Então, eu acho que teve esse momento aí meio de uma espécie de... Né? Porque eu fui fotojornalista, eu achava que aquilo era um fato incrível. Tal. E, no final das contas, tem um amigo meu japonês, que o Nino, que fez um livro sobre o incidente. Né? Então, e essa daqui era essa espécie né, de cortina, onde você tinha que passar para entrar aqui no ambiente lá da cerimônia do chá, e foi uma das fotos que eu ampliei, e que, no fim, como eu tinha uma sala reservada na Bienal de Turim, que foi uma Bienal muito importante, tinha muitos fotógrafos, tinha assim, uma homenagem ao Eugene Smith, tinha o atual presidente da Magnum também estava expondo lá, tal. E eles me deram uma sala, então eu fiz nessa sala, eu fiz uma entrada que tinha uma espécie de tenda que nem essa, né? Mas não, sem imagem, só branco assim. O que foi interessante porque você tinha essa experiência de passar, entrar num ambiente que estava isolado do resto, né? Então aí as fotos estavam dispostas assim na parede direto, porque esse papel tem muita textura. Então eu não queria botar dentro de um vidro, dentro de uma moldura. Eu coloquei com um prego de aço assim, colado na parede. Colado não, pregado na parede. E foi um trabalho assim que se completou com esse papel, né, que aqui não dá para sentir muito, mas ele tem uma textura muito interessante, porque eu queria imprimir o trabalho, né, imprimir assim, emulsionar um papel que fosse japonês. Só que quando eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu fiz foi testar o washi, que é esse papel que é usado para caligrafia, que ele é lindo, né? Ele é meio fofo, assim, só que ele é feito de arroz, fibra de arroz. E a fibra do arroz é muito curtinha. Então, quando você põe ele na água, ele desmancha, vira uma sopa, depois de meia hora. Eu falei, bom, isso aqui não serve para fazer fotografia, evidentemente, porque eu vou colocar na água, ele vai desmanchar. E aí conheci um personagem, que é um cara que importa papel do mundo inteiro, lá em Tóquio, um maluco, assim, que você entra na loja dele, tem uma cortina de papel, assim, que você passa através dela. E fiquei lá um tempão conversando com ele, vi papéis incríveis e tal, e acabei comprando uma partida de 50 folhas de um mestre japonês que já tinha parado de fabricar. Esse era o último lote que ele tinha. E era um papel lindo, feito de madeira mesmo, assim, que tem as fibras da madeira, é muito bonito de ver. Então, eu imprimi o trabalho nesse papel. Quer dizer, eu estou contando isso também porque é o seguinte, esse projeto começou com eu apresentando um trabalho que estava sendo impresso, né? Assim, não é bem impresso, né? Essa palavra em português, né? Print, ele ampliado sobre um papel emulsionado à mão. Quer dizer, foi a partir disso que essa pessoa me convidou para fazer um outro projeto. Então, eu fui fazer esse outro projeto, levando essa técnica, né, para isso. E aí, para realizar esse projeto, tive que fazer uma série de estudos, tive que planejar uma viagem, tive que fazer, então, para fazer ele acontecer, criar soluções técnicas, né, também para apresentar o projeto do jeito que eu queria. Eu acho que tudo isso
tem a ver com o fato de você encontrar um caminho. Acho que toda vez que você está buscando o caminho, você tem que pensar, dentro da fotografia, o que é que vai te interessar, né? Então, acho que assim, tem algumas etapas, né? Se a gente pudesse tentar esquematizar isso, eu diria que primeiro é a ideia. O que você quer? Né? O que você quer com a fotografia? O que você quer com um determinado projeto? Né? Quando você tem um projeto, eu acho importante você estudar sobre isso, você ler, ter dados, informações, não para ilustrar as ideias, né? Porque às vezes também eu falo muito cuidado com o texto, né? Porque às vezes você tem uma ideia na cabeça e aquilo é um texto que está na sua cabeça. Quando você vai realizar a imagem é outra coisa, a imagem não é texto. A imagem tem uma outra natureza. Então, nesse caso, então, eu acho que mas é importante você se munir de informações, porque isso é que vai te dar insights, isso é que vai te dar... Eu, por exemplo, se eu fosse ficar ali na superfície, o cara fala, vou fazer um trabalho sobre a cerimônia do chá. Vai ter um evento, ele até falou, vai ter um evento agora no Piemonte, no mês que vem, se você quiser ir fotografar lá, você pode ir. Eu falei, não vou, porque não me interessa. E fotografar uma casa no Piemonte é um lugar de montanha, tipo uma casa europeia de montanha com as pessoas tomando chá. Eu quero ir para o Japão. Então, acho que você tem que fazer escolhas, e as escolhas você faz baseado na informação que você tem e naquilo que você quer. Né? A gente precisa de material visual depois para realizar a fotografia. E depois a prática, que é a realização do trabalho. Na hora da prática, aquela informação toda que você já coletou, que você já desenvolveu, ela fica esquecida, porque, entre aspas, né? Porque você se muniu daquilo, mas na hora de fotografar é uma relação estética que vai construir uma ideia que você tem na cabeça e vai buscar isso na realidade. Né? Então, você precisa de instrumentos para navegar nesse seu caminho. Né? Então, eu acho que muita gente, hoje, chega na fotografia porque a fotografia tem um aspecto fascinante. Né? Acho que produzir imagem, eu estava pensando nisso essa semana, é uma coisa fascinante, né? Que hoje está tão fácil, tão na mão para todo mundo, que ninguém quase virou uma banalidade produzir imagem. Mas quando eu comecei a fotografar, tinha toda essa mística, né, do filme. Você faz a foto, você não viu ainda, você vai revelar no escuro, aí aparece aquele negócio negativo, depois você vai ampliar. É todo um negócio que tem uma mágica, mas existe uma mágica também até de você fazer uma foto com o celular, alguma coisa assim. Você está captando da realidade elementos para formar uma imagem que pode ser uma história, pode fazer parte de uma narrativa. Né? Agora, como eu dizia, eu acho que as pessoas hoje chegam na fotografia de modo muito automático. Tem um lado bom e um lado complicado. Primeiro, o lado bom é que é muito fácil fotografar, e o lado complicado é que, em geral, as pessoas não têm nenhuma cultura de imagem. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Aquilo que, quando eu cheguei na Europa, aqui no Brasil, a fotografia, para mim, embora seja formado em cinema pela USP, mas a fotografia mesmo, eu fui autodidata, porque não existia escola nem faculdade de fotografia no Brasil. E eu percebi, chegando lá, que os fotógrafos europeus tinham muita preparação, tinham muito conhecimento de história da arte, do que é a linguagem visual, né? E isso eu fui desenvolvendo muito lá, né? Estando na Itália também, a gente tem tantos exemplos, né, do que seja essa cultura visual, né, com toda a pintura, a escultura, a arquitetura. Então, quando voltei para o Brasil e comecei a fazer esse meu projeto de ensino online, eu criei um curso que chama-se A Linguagem do Olhar, porque eu acho que eu não via e não vejo ainda nenhum curso que é pensado para dar para um fotógrafo os elementos fundamentais que ele precisa conhecer para fazer fotografia
tendo consciência do que está fazendo. Então, eu parto do princípio de que, se você quer, um pouco, usando essa metáfora até na minha viagem ao Japão, eu falei da cerimônia do chá. Quando eu fui ver o que era a cerimônia do chá, vi que ela fazia parte de um contexto muito amplo. E a fotografia também faz parte de um contexto muito amplo. Nós estamos falando hoje em realidade virtual, metaverso, mas a fotografia ela se relaciona com aquela pintura rupestre, foi a primeira representação do mundo através da imagem. E de lá para cá houve uma evolução da imagem, que também foi acompanhada pela evolução técnica, né? Então, é daquelas pinturas na parede, depois você vai para a pintura, você vai para o desenho, depois você tem a fotografia, você tem o cinema. Então, tem um fluxo histórico de narrativas visuais dos quais a fotografia faz parte. Então, acho que não dá para fazer fotografia sem conhecer pintura, sem conhecer o que é o cinema, sem conhecer como é que a fotografia se situa numa relação de desenvolvimento dessa linguagem visual na história. Então, esse curso fala disso, fala do futuro, volta para o passado, depois toda a pintura, toda a técnica fotográfica, o que é relevante, o que não é relevante, o pensamento fotográfico, quais são os referenciais importantes para quem faz fotografia, do que já foi pensado sobre a fotografia, conceitualmente, né? Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa de conhecimento. Conhecimento é fundamental. E a intuição. Porque a intuição é aquilo que, na verdade, vai conduzir a nossa prática e a nossa realização. Mas a intuição sem conhecimento, ela é um pouco como você andar a esmo num lugar, né? Então, eu acho que, na verdade, o curso aqui, A Linguagem do Olhar, ele serve como um mapa, como uma bússola para você se orientar no território da fotografia. E a hora que você entender onde você está, você pode entender melhor o que você pode fazer, porque você não vai reinventar a roda, né? Vai chegar, ter uma grande ideia lá para fazer alguma coisa que já foi feita. Então, e o fato de você conhecer outras, ter boas referências, vai criar para você uma base importante para você poder refletir sobre o que você vai fazer, né? E, finalmente, a persistência. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia existe uma ideia de imediatismo nas coisas, que as pessoas querem resultados, né? Então, vai lá, compra a máquina, já vou fotografar, sou fotógrafo, não sei o quê. Não é bem assim. Se vocês forem ver alguns dos trabalhos consistentes que ficaram e que estão ainda sendo feitos dentro da fotografia, são trabalhos que às vezes duram décadas. Você pega, mesmo, por exemplo, o trabalho de alguns fotógrafos brasileiros, vou citar um, Araquém Alcântara. O Araquém Alcântara, quando ele começou a fotografar a natureza, era um negócio assim, no meio jornalístico, meio esse negócio da natureza, fotografar bicho e tal. Ele persistiu, publicou mais de 50 livros no Brasil, que é um país onde a cultura literária é quase nula. E criou uma obra incrível, admirável, assim, um retrato da cultura brasileira, né? Então, e assim tem muitos outros exemplos. Então, agora, você precisa ter persistência, porque não adianta conhecimento, intuição, se ali você faz alguma coisa, não ficou, não sei, não é isso e tal, e deixa para lá, depois vai para uma outra coisa. Eu acho que é importante que você veja o seu resultado, veja ali o que tem de interessante, o que não é tão interessante, porque a gente aprende muito, não só com os nossos acertos, mas muito com os nossos erros, né? E eu acho que cada percurso que a gente faz leva a uma nova realidade. Quer dizer, o processo de tomar consciência das coisas, e isso não é diferente para a fotografia, né, e de realizar, é que cada vez que você avança um pouco, você está já num outro estágio, né? Então, se você der um passo,
mesmo que não seja grande, você já não está mais onde você estava. E você já não volta mais onde você estava, porque é dali para diante, né? E aí é isso, né? O caminho do conhecimento não tem fim. Eu continuo aprendendo, continuo a ter que estudar e entender o que está ao meu redor. É claro que eu vou escolher os temas, entendeu? Então, eu acho muito interessante o que está acontecendo tecnicamente com as câmeras fotográficas hoje, mas eu tenho uma leitura bastante pessoal disso. Eu fui convidado para fazer uma conversa para esse Canon College, né? A Canon tem uma escola de fotografia aqui no Brasil. Eles me convidaram para dar uma palestra lá e eu fui lá. Vai ao ar o mês que vem, no final de maio, acho. E aí eu estava conversando com eles, vendo as novas máquinas, falaram, olha aqui, a mirrorless, né, que agora virou o encanto de todo mundo. Falei, é engraçado, porque a Leica, nos anos 30, foi a primeira máquina fotográfica 35mm e era mirrorless, né? Então, qual é as vantagens e desvantagens? Você tem um telêmetro, você tem um problema de paralaxe, essas são as desvantagens. A vantagem é que é mais leve, é mais silenciosa, né? É uma máquina muito discreta, que não faz barulho e tal. Aí inventaram a reflex. A reflex foi uma revolução, né? Porque você via, através do espelho, a imagem que estava exatamente no eixo do filme. Então, você não perdia nada, porque a mirrorless você olha do lado, né? Aí, e a reflex reinou, né? Então, foi uma revolução a reflex. Agora, um século depois, quase, a gente está voltando para a mirrorless, por uma questão de mercado, por outras razões, porque hoje ninguém mais olha pelo buraquinho do visor, olha para o visor da câmera, para o LCD, né, para o monitor, e ali você tem, por exemplo, nessas novas máquinas mirrorless da Canon, você coloca o dedo onde você quer focar, e ela foca. Se você tem uma pessoa, por exemplo, que está ali no seu enquadramento, você põe o dedo no rosto dela e a câmera vai seguir essa pessoa e focar ela. Se ela começar a se deslocar no ambiente, você não precisa fazer nada, você não precisa focar nem nada. É muito interessante. Agora, tem muita gente já falando disso. E por isso não é o que me interessa para falar. O que me interessa para falar é sobre expressão. Fotografia como um instrumento de expressão. E aí, por exemplo, já fiz algumas aulas sobre NFT, que a gente acabou comentando também no Clube Photoweb, que é um espaço muito bacana também, vocês precisam conhecer, porque eu acho que é uma fronteira da imagem como expressão, como suporte, etc., né? Então, aqui, voltando aqui para o nosso caminho, quer dizer, como é que é descobrir o seu caminho? Tem duas questões, né? Qual é o caminho? Em quanto tempo você quer chegar lá? Essa é uma outra coisa. Eu, como disse a vocês, quando eu cheguei na Europa, eu percebi a precariedade e as lacunas da minha formação, que eu já sabia, de certa forma, mas aquilo, quer dizer, aquilo me levou, o que eu já tinha feito, me levou lá, né? Mas chegando lá, eu percebi que eu tinha muito para aprender. E esse aprendizado foram 21 anos de experimentando técnicas, fazendo exposições, vendo exposições, conhecendo fotógrafos, conhecendo estúdios, trabalhando em, sei lá, na Itália, em Paris, Londres, Nova York, na Espanha. Eu trabalhei em muitos lugares, no Japão. E acho que em todo esse percurso, eu fui justamente me nutrindo daquilo que me interessava. Então, sabe, tem os museus em cada uma dessas cidades, cada um desses lugares fantásticos, tem exposições incríveis, tem você participar de projetos como essas grandes bienais, tal. Foi uma coisa, para mim, muito enriquecedora. E eu, quando voltei ao Brasil, eu me propus a dividir essa minha experiência, esse meu conhecimento, com outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E comecei
então, fazer vídeos no YouTube, depois eu fiz esse curso, A Linguagem do Olhar, depois acabei dirigindo outro curso com o Bob Wolferson, que é sobre retratos, que é um amigo, um profissional que eu gosto muito do trabalho dele. E, enfim, fiz muitos workshops, palestras, encontros, etc. Mas cheguei num modelo, né, de transmissão de conhecimento que eu considero ideal, que é a mentoria. A mentoria, estou vendo até aqui, entre as pessoas, aqui a Deise, que é aluna da mentoria, né, já é a segunda ou terceira, né, mentoria que a Deise faz, porque é um processo muito enriquecedor, a mentoria, porque é uma maneira que eu encontrei de estar junto com as pessoas. Porque, por exemplo, você faz um curso, é muito importante, muito legal, você vai adquirir conhecimento, mas você fica uma coisa meio solitária. Na mentoria, eu tenho a oportunidade de me documentar sobre o trabalho de cada um dos participantes, entender o que já foi feito, o que essa pessoa quer fazer e orientar esse processo para ajudá-la a chegar nesse lugar da maneira mais rápida possível. Porque, como eu tive a oportunidade, em 45 anos de fotografia, e por, digamos assim, eu digo até por sorte, entendeu? De ter tido contato com situações e ambientes de muito alto nível, né? Então, porque eu sempre busquei isso, porque eu sempre quis aprender mais, sair do Brasil, fundamentalmente porque eu achava que não tinha mais nada para aprender aqui, isso em 1990. E foram 21 anos lá de muito, muito, muito trabalho, estudo, observação, e eu acho que essa visão que eu tenho da fotografia me ajuda a enxergar quase como um raio-x quando eu vejo o trabalho de alguém. E ajudar essa pessoa a entender também, porque eu, como já muitas vezes na minha vida me encontrei, de certa forma, em crise, porque não sabia para onde ir, porque tinha muita coisa, estava fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e você, às vezes, fica assim, e o que eu faço com tudo isso que eu fiz até agora? E essa é uma questão, sobretudo hoje em dia, onde a gente fotografa muito e finaliza pouco. Finaliza no sentido de que dá um sentido, dá um corpo para um determinado projeto e depois começa outro, né? O que a gente vê muito comumente é que os fotógrafos têm muito material e ficam muito confusos com tudo isso que eles fizeram, não sabem muito o que fazer. Então, nesse processo da mentoria, né, onde eu acompanho cada um pessoalmente, a gente tem um encontro inicial de orientação, que é tete-a-tete, eu e a pessoa, e depois nós temos um grupo pequeno que avança nos seus projetos. E a cada reunião que a gente faz, no caso dessa mentoria premium, são 4 reuniões semanais durante um mês, para dar um start no processo, e depois eu acompanho durante um ano, com uma reunião por mês. Esse modelo eu criei porque as mentorias primeiras que eu fiz eram muito interessantes, eram de 3 meses, com reuniões, 6 reuniões quinzenais. E sempre foi muito interessante no sentido de que todo mundo teve resultado. Acho que não teve um aluno que passou pela mentoria que não saiu com uma transformação forte naquilo que a clareza sobre aquilo que tem que fazer com o próprio trabalho e tal. Mas o que acontece é que ficava um período muito intenso e depois, pum, acabava. E aí eu percebia essa espécie de perplexidade, porque eu me sentia quase que abandonando as pessoas, porque, puxa vida, essa pessoa está num processo tão interessante, né, que eu queria continuar acompanhando, mas acabava. Então, eu criei esse novo modelo, porque nós temos, então, agora esse mês de início muito forte, e depois um tempo mais longo, mais disteso,
para a pessoa desenvolver o seu projeto. Então, eu convido vocês a conhecerem o projeto da mentoria, está lá no site da Photoweb Academy, né? Que é a mentoria premium, que eu chamei esse formato novo. Entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui, o contato@photoweb.academy, ou do WhatsApp, que é esse número aí, para que, se houver interesse, né, em desenvolver o seu caminho na fotografia, que eu possa ajudar você e te explicar melhor como é que esse processo acontece. Pode entrar em contato diretamente comigo. Nós estamos, por uma questão de calendário, acabamos de começar uma turma agora, mas eu estou abrindo uma nova turma que vai se integrar a essa, mas que vai ser no horário das 19 horas, de segunda-feira. Começa segunda-feira que vem. Então, se você estiver pensando em investir numa coisa que vai transformar realmente sua fotografia, entra nessa, que eu acho que vale a pena. Então, é isso aí. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido útil, interessante para vocês, essas reflexões aqui. E nos vemos numa próxima ocasião. Se alguém estiver aqui, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui à disposição. Pode falar. Roberto, você usou como metáfora, né, como apresentação do seu caminho, né, a própria imagem do Zen, né, do Tao, é o caminho. Né? Exato. É o caminho. A própria questão do Zen é o caminho, é o Tao. E a frase lá dos nossos anos de juventude, o caminho se faz ao caminhar, né? E eu estou pontuando isso aqui porque eu acho que a questão da mentoria, ela é muito essa questão de fazer um caminho iniciático, é iniciático isso, né? Virar fotógrafo não é assistir meia dúzia de vídeos e sair fotografando, né? Há um caminho de desenvolvimento pessoal, né? Na forma de ver o mundo, na forma de perceber o mundo, na forma de representar isso que eu vejo e percebo, e que isso é um aprendizado iniciático. Não é? Você precisa de alguém que já fez o caminho e que vá pontuando, de certa maneira, experimenta mais por aqui, experimenta mais por ali, tenha essa... Então, não se reúne isso num livrozinho que resolve a situação. Por isso que eu gosto do modelo da mentoria. Né? O que me atrai na mentoria é poder ir trabalhando as questões à medida que elas vão aparecendo. E que, para cada um, é um caminho diferente. Exatamente. Cada um tem a sua... Embora a gente tenha pontos de convergência, mas para cada um é um caminho diferente. Né? Então, para quem está pensando na ideia, é a hora do meu merchandising. Eu acho que é por aí. É por aí. Eu não vim aqui por isso, mas é por aí. Eu acho que tem esse modelo de aprendizagem completamente diferente, mais próximo do oriental mesmo, né, que é de você aprender de uma forma iniciática. Você vai fazendo com alguém que já fez e com isso você vai aprendendo. Né? É interessante você falar nisso, porque eu sempre vi a fotografia também como uma forma de autoconhecimento. Eu acho, e essa linguagem visual é muito forte, né? Porque a imagem ela chega na gente de uma maneira direta, né? O texto você tem que ler corrido para fazer uma ideia do que está sendo dito. A imagem ela impacta diretamente. Então, quando eu vejo as minhas fotos, eu sempre vejo na minha cabeça coisas que nem as pessoas sabem, porque eu sei como é que aquilo foi feito, eu sei como é que eu me relacionei com aquilo. Então, as coisas que deram certo, até as coisas que não deram certo, são sempre interessantes para a gente observar e dar mais um passo. Né? Então, é isso que eu digo, quer dizer, é um caminho que não acaba nunca. Mas, se ele for bem orientado, ele pode ser muito mais produtivo e muito mais interessante e muito mais gratificante. Né? Porque eu acho que, hoje em dia, o
falando em caminho, os caminhos que se oferecem assim, são muitos, né, para você mostrar seu trabalho, para você aprender também, tem muita informação, mas creio que seja meio frustrante quando você não tem uma consciência crítica disso que você está fazendo, entendeu? Porque você simplesmente faz e fica lá naquela coisa, bota lá aquele shaker, né, que é o Instagram, uma espécie de liquidificador de imagem, né? Você vai jogando lá dentro, as pessoas vão vendo, vão esquecendo. Então, é quase que o contrário daquilo que deveria ser a fotografia, que é um sentido de observação, né? A fotografia, essa estaticidade da fotografia que dá essa qualidade reflexiva que a gente não tem mais, né, nas mídias sociais. Mas é isso aí. Mais alguém que gostaria aqui de comentar, esclarecer alguma dúvida? Então, tá bom, minha gente. Então, eu agradeço a presença de vocês. Aí, espero que tenha sido, novamente, espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante. E a gente se vê na próxima, então. Fiquem de olho aí, participem, tem o Clube Fotoweb, tem muita coisa bacana que está acontecendo para a gente poder exercitar a fotografia, aprender e evoluir. Tá? Espero encontrar sempre vocês por aí. Um abraço, então.